Eu tenho mais duas Legal. perguntas já para aplicação final. Qual a importância na homilética moderna do apelo? E como isso é feito, se você dá algumas dicas, porque você fala até porque a questão é se é válida ou não. Eu acho que é válido. Assim, existem várias tradições cristãs evangélicas, né? Alguns que fazem apelo todo o sermão, todo o culto, outros que nem tanto. Eu acho assim, não vou entrar no mérito do que pode, que não pode. Eu creio que o apelo é válido, sim, porque tanto é que a minha proposta é que a gente prepare sermões bíblicos, expositivos e missionais. Para mim, assim, toda vez que eu vou pregar, me vem na mente texto de Paulo, que aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Eu acho que todo encontro no qual tem um pregador, a palavra de Deus e os ouvintes, é uma oportunidade para alguém abraçar o evangelho, abraçar Cristo, seja pontualmente, a pessoa entrou lá, nunca tinha ouvido falar de Deus e ouviu e aceitou, ou seja, alguém que está num processo de transformação e chegou o grande dia de um comprometimento. Como eu proponho, juntamente com o Paul Wilson, essa ideia de você preparar um sermão que termine com a graça de Deus, quando eu apresento Deus, porque a graça, para mim, é o ponto principal da história, é a chave da história, é a ideia principal, a grande ideia, o tema. E eu termino com o tema, o sermão. É do meio para frente. E o tema é a graça, é o que Deus está fazendo no texto, por trás do texto, com o movimento cristocêntrico. É o prato cheio para quem quer terminar o seu sermão fazendo o apelo, porque você vai chegar no Evangelho. Eu acho que, assim, o Grey falava isso. O que diferencia uma mensagem, uma pregação numa sinagoga e numa igreja cristã? Um texto, por exemplo, do Antigo Testamento. Significa que a gente interpreta a Bíblia à luz da revelação maior de Deus, que é Cristo, né? E Cristo tem que estar presente no nosso sermão. Eu sei que alguns não concordam, alguns vão achar que não pode forçar o texto para você trazer Cristo no Antigo Testamento, mas você não precisa forçar o texto. A partir do momento que você entende, teologicamente, a teologia da pregação é importante, que Deus é o protagonista do sermão, da mensagem, do texto bíblico, e que ele é o sujeito da ideia principal, aquele que está realizando o que Deus está fazendo no texto, o que Deus fez no Antigo Testamento, ele continua fazendo no Novo através de Cristo e continua fazendo no dia de hoje através de Cristo, através da igreja. Então, você tem como chegar em Cristo, sim, fácil. Então, eu sou totalmente favorável ao apelo. Às vezes ele pode ser de maneira direta, mais dramática, vem para frente. Às vezes ele pode ser mais sutil, né? Como já aconteceu, depois do culto, ele vai me procurar, pastor, olha, sua mensagem falou comigo, eu quero saber mais de Cristo, eu quero, entendeu? Depende da sua tradição, né? Você sabe que esse é o cerne do meu livro, do meu novo livro com a Thomas Nelson, que vai sair no segundo semestre, que é exatamente a interpretação de hermenêutica como Cristo no projeto final de Gênesis e Apocalipse, sem forçar o texto, sem alegorias, sem nada. A palavra é entender a cabeça do autor e o anseio messiânico em todas as figuras construídas em Gênesis e na Torá que desembocam em Jesus. Então, assim, estamos muito alinhados. Aliás, vou propor para Thomas Nelson, quando eu sair, já pôr o meu junto com o seu no combo, porque daí o cara já tem hermenêutica e já sabe como expor. O Grey Dunnes, ele apresenta 7 caminhos cristocêntricos do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Eu prefiro o Paul Wilson, que ele apresenta 2 pontes hermenêuticas. Quando você estuda o texto bíblico, você identifica o foco na condição humana caída, você descobre a natureza humana caída. O contexto, o tempo, a língua, o país, o lugar, o século, a mente, a cosmovisão mudou, mas a natureza humana no Antigo Testamento, ou na Bíblia, é a mesma natureza humana hoje. Muda o contexto, mas a natureza humana é a mesma. Então, essa é uma ponte, esse é um braço da ponte. O outro braço da ponte é quando você olha para o texto, você identifica o que Deus está fazendo no texto, ou por trás do texto, você vai descobrir a natureza divina, os atributos de Deus. E o contexto mudou, o mundo mudou, o tempo passou, mas os atributos de Deus, a natureza divina naquele texto é a mesma que se manifesta hoje. Então, para mim, esses 2 seriam assim, tudo é importante, a língua original, conhecer o contexto histórico, cultural, eu acho que é fundamental, mas sabe o paramão, para você atravessar a ponte desse abismo entre o mundo antigo e o mundo contemporâneo, é a natureza divina e a natureza humana. E a Bíblia é a revelação de Deus
e do ser humano. A Bíblia revela quem é o ser humano e revela quem é Deus. E para mim, esses dois paramãos, assim, eles são fundamentais para a gente fazer uma ponte mais segura e evitar o erro porque eu acho, vou ser sincero, eu não acho que a gente consegue descobrir exatamente o que estava na mente do autor. Assim, você pode chegar próximo, você tem clues, você tem dicas, mas você consegue descobrir o que o texto apresenta da natureza humana caída e o que o texto apresenta da natureza divina. Isso, para mim, é o que vai me dar segurança quando eu não consigo chegar com certeza no que exatamente estava pensando o autor. Agora, você sabe que o Tim Keller ele fala isso. Ele fala que, assim como todos os caminhos levavam a Roma, todas as interpretações no final vai levar a Cristo. Ele fala que o maior desafio é ou você querer chegar muito rápido em Jesus e não fazer o caminho certo, e aí você força o texto, Sim. ou você ficar tão preso no caminho que você nunca chega na Roma. Então ele fala isso no seu livro de pregação, também muito legal. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!